Bom, a gente vai continuar aquela nossa conversa da semana passada referente ao uso dos LCDs, tá? Não sei se a gente chega a entrar numa primeira aplicação de scroll de mensagens, tá? Talvez não ainda hoje, mas possível que sim também, não é tanto que eu tenha que discutir com vocês, tá? Só deixa eu abrir aqui o exemplo que a gente tinha começado a fazer na aula passada. Relembrando, né? Na aula passada, basicamente, a gente focou a questão de ligação dos LCDs, né? E teste da operação dos LCDs. Aqui no final da aula, eu tinha só montado um exemplo aqui para vocês, né? Mostrando que eu poderia ligar quantos LCDs quantos eu quisesse, né? Bastando, obviamente, ter pinos suficientes para fazer a ligação pretendida, né? E basicamente a gente vai continuar isso daí, tá, gente? Até eu poderia manter os dois displays aqui. Eu acho que eu vou manter os dois displays a título de conexões, tá? Só para mostrar algumas coisas que a gente poderia estar fazendo, né? Por exemplo, com scroll de mensagens, tá? De repente, o que eu vou fazer, eu vou criar uma cópia, eu acho, desse cara aqui e trabalhar em cima da cópia, né? Talvez seja mais interessante. Segundo, talvez seja mais interessante do que mexer no original, tá? Bom, basicamente o que eu vou falar hoje algumas outras características de uso do LCD, tá? Eu vou aqui para esse caso aqui eu vou deletar o segundo display, se for o caso depois a gente retorna de novo. Opa, errado. Só o resistor e o fio. Certo? Então aqui, gente, a princípio vocês podem ver que eu posso continuar rodando o código, não tem problema nenhum, né? Só que não vai funcionar, obviamente, o segundo LCD, que eu removi, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer, basicamente, gente, é continuar discutindo algumas características de uso do LCD, tá? Deixa eu passar o avião aqui. Que são opções de utilização do LCD que saem um pouquinho do convencional, tá? E que fica mais simples eu estar mostrando para vocês o que vai acontecer em termos de código do que qualquer outra forma, tá? Eu só vou remover aqui a referência ao LCD2, tá? Já que a gente não está usando ele. Era isso. Maravilha. Tá, ok. Então, pessoal, aqui a gente mantém aqui o código básico, tá? Só que agora eu vou mostrar algumas opções de uso para vocês, como eu tinha comentado, ainda no tocante ao uso da biblioteca Liquid Crystal, tá? Então, como eu tinha comentado com vocês, eu acho difícil que a gente veja tudo da biblioteca, mas algumas das funções específicas e das características de operação eu vou mostrar para vocês de forma que vocês consigam entender o que vai significar uma determinada operação que a gente execute, tá? Primeiro, pessoal, para mostrar o que é o cursor de escrita, o que é bem interessante para vocês, tá? A gente pode iniciar a exibição desse cursor. Então, existe essa função aqui, tá? Exibe posição e cursor de escrita. Existe essa função aqui. Cursor. A menos que eu esteja enganado, deixa eu ver se é essa mesmo, cursor, tá certo? Que vai fazer o quê? Que vai fazer com que o cursor de escrita seja visível dentro da nossa exibição. Eu estou botando esses delays aqui para vocês entenderem o que vai acontecer, tá? Meu lcd.print foi. Eu estou botando delay aqui só para que a gente consiga observar onde é que o cursor vai parar num certo momento, tá? Para que vocês consigam perceber o que vai estar acontecendo. Aqui também. Não, aqui eu não vou botar porque senão fica estranho. Mas, em suma,
Vocês vão notar que a diferença é bem visível. Vocês estão vendo ali que agora, né, na tela, vou mostrar de novo, né? Na tela aparece agora o símbolo aqui de underline, né? Mostrando a posição onde está o cursor, ou seja, onde o próximo caractere vai ser escrito. Desculpe de novo. Nossa, tá difícil. Onde o próximo caractere vai ser escrito, se vocês não utilizarem, obviamente, a função setCursor que altera a posição. Então, vocês estão vendo que às vezes o cursor está recuando, né? Porque periodicamente eu estou setando ele para ir para a coluna 0 na linha 1. Então, periodicamente ele retorna aqui, a gente quase consegue visualizar ele retornando para aquela posição. Mas vocês estão vendo sempre que aparece ali a posição onde seria o próximo item a ser escrito se eu não alterasse a posição discreta. Além de eu conseguir mostrar o cursor, consigo fazer o cursor piscar. Tá? Aí vocês vão ver que ele fica com uma carinha diferente. Estão vendo ali? É o cursor ainda, tá? Indicando ainda para a gente a posição descrita, só que agora ficando mais evidente ainda onde é que ele tá, né? Gente, todas essas questões aqui de cursor de escrita, onde é que ele se situa, não se situa, só para vocês terem uma ideia, tudo isso não é gratuito, tá? Essas coisas, elas vêm de um certo padrão de uso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, onde provavelmente vocês não têm um hábito tão grande de usar uma coisa desse tipo. Mas, por exemplo, isso que eu estou exibindo agora para vocês é uma tela de comando do meu computador, tá? Do Linux. Vocês estão vendo o que piscar ali? O cursor, né? Vocês estão vendo o que se deslocar ali? Justamente a posição de escrita do cursor. Então, por que que no LCD existe o suporte a gente exibir o cursor, ficar fazendo o cursor piscar? Porque justamente a depender da operação que vocês estão realizando, é interessante mostrar isso para o usuário saber onde é que está acontecendo uma determinada escrita num certo momento em razão do cursor. Tá? Então, só para mostrar o porquê dessas questões aí de suporte ao cursor no LCD, tá? Vocês também vão entender que é interessante, porque saber onde a gente está escrevendo num certo momento permite que a gente consiga observar como vai funcionar determinadas operações dentro do contexto aqui do nosso Arduino. Bom, então aqui a gente já viu o cursor e o blink, e basicamente a gente tem a versão aqui da função que é o no cursor e no blink, que é para desligar a operação de exibição do cursor e o pisca-pisca do cursor, tá? Existe ainda a opção, olha só que interessante, né? Existe ainda a opção, ó, vamos colocar aqui, eu desligar o display, melhor fazer aqui embaixo. Eu vou mostrar como é que ele fica normalmente, tá? Para vocês gravarem aí na memória, né? Ó, ele fica escrevendo um número aí, né? O cursor às vezes desloca, né? Às vezes não desloca, vocês estão vendo ali conforme a exibição. Digamos que vocês têm uma atualização que demanda muito tempo, é possível desligar a exibição do display. Vocês continuam conseguindo escrever no display, só que não vai aparecer num certo momento. Às vezes é interessante, tá? E depois que vocês fazem o setar o cursor, o escrever, tá? Vocês podem reabilitar a exibição. Vocês vão ver qual a diferença que vai dar nesse caso aí. Vocês estão vendo que parece que o cursor pisca, né? E vocês estão vendo que agora vocês não veem mais o cursor recuar. Vocês estão notando isso? O que é essa piscada, né? Eventualmente eu estou desligando o display e estou religando ele. É óbvio que aqui no Tinkercad a gente consegue perceber essas coisas porque o tempo de simulação é muito mais lento, né, do que a operação real. Então a gente consegue perceber num display físico, com essa velocidade de trabalho que a gente está aqui, vocês não perceberiam o display desligando e religando, tá? Mas dá para perceber já a diferença pelo fato do cursor agora não parecer mais estar, digamos assim,
se deslocando aqui na segunda linha, né? Então, a gente tem essa opção também. E depois, gente, como comandos a mais que a gente tem, tá? Eu vou deixar um dos comandos por último, que é o create char, tá? Cadê o create char que tá aqui? A gente tem opções que permitem fazer a alteração no sentido de escrita do display, vocês já vão ver como é que funciona isso, tá? Setar o scroll automático da mensagem e realizar o scroll manual, tá? Vou mostrar elas todas agora, tá? Basicamente, pessoal, a operação que faz alteração no sentido de escrita, tá? Esse é o sentido de escrita padrão do mundo ocidental, né? Sentido de escrita ocidental, normalmente, né? Tá? Obviamente pode haver uma que outra exceção, né? O caso. Mas normalmente nós escrevemos, pelo menos assim, eu não me lembro agora nenhuma língua ocidental, latina, com certeza não, e de origem saxônica, não me lembro também nenhuma, tá? Onde a gente escreva da direita para a esquerda. Acho que são todas elas da esquerda para a direita. Então, isso daqui vocês não vão observar diferença nenhuma. Eu vou executar o código, só vou tirar aqui o no display, tá? Que no caso aqui não é interessante, tá? Ué? Essa não tinha acontecido ainda. Tem um problema lá na empresa, pelo visto. Vamos ver se recarregando aqui a gente consegue ver. Bom, voltou. Tá? Vocês não vão sentir nenhuma mudança, né? Continua ocorrendo a escrita da mesma maneira, certo? Agora, se eu alterar e colocar a escrita, que aí depende da linguagem, né? Sentido de escrita da direita para a esquerda. Por exemplo, o caso do chinês, né? Que eu me lembre, pelo menos, tá? Vocês vão ver que vai mudar a figura. Na verdade, vai ficar estranho, tá? Primeiro, porque eu vou ter que alterar a posição do display. Ué, modificou nada. Estranho. Isso aqui tem que ser depois do begin, tá, gente? Desculpe. Perdão. Erro do professor aqui. Sempre depois do begin, tá? Senão não vai funcionar mesmo. Vamos voltar ali pro left to right, só para mostrar que não vai acontecer nada. Continuar tudo igual. É o padrão, tá? E agora vamos colocar da direita para a esquerda. Vai dar uma coisa bem estranha. Na verdade, ali, ó, vocês estão vendo que ficou estranho, né? Não tá aparecendo direito as mensagens. Por quê? Porque a gente está escrevendo da esquerda para a direita, né? Então, a minha posição inicial do cursor aqui tem que ser alterada. Ó, agora vocês vão entender o que vai acontecer. Ó. Set cursor, tá? Eu vou botar na coluna 15, que é a última, né? Na linha 0, tá? E aqui eu vou colocar também na coluna 15, só que na linha 1. E agora eu vou mostrar para vocês o efeito. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está escrevendo literalmente da direita para a esquerda, ou espelhado, se vocês preferirem, né, em razão do nosso padrão usual. Notem que o cursor agora, ao invés do cursor estar se deslocando da esquerda para a direita, ele está se deslocando da direita para a esquerda, tá? Então ele acompanha a setagem do sentido. Na verdade, gente, depois quando a gente estudar a operação aqui real do LCD, como é que funcionam os comandos que a gente consegue emitir no LCD, vocês vão ver que esse comando aqui, right to left, na verdade é uma junção de uma série de comandos em razão do LCD, tá? Indicando como é que o LCD deve operar, que a gente pode emitir em conjunto que teria uma equivalência a esse cara aqui, tá? Basicamente aqui eu estou dizendo que o sentido o sentido de operação automática do cursor é de decréscimo do cursor. Enquanto que o left to right eu estou incrementando a posição do cursor, no sentido right to left eu estou decrementando a posição do cursor, tá? Por isso que acontece esse efeito, tá? E por fim, gente, deixa eu botar agora no meio da tela aqui só para vocês conseguirem observar os dois efeitos, tá?
para ficar mais óbvio, no meio do cursor, no meio do display LCD. Tá ali, né? Então esse é o efeito da direita para a esquerda. E se agora a gente habilitar o outro, é bem óbvia a diferença. Tá vendo? Bem evidente, né? Bom, então a gente tem esses efeitos, né? A gente ainda consegue fazer uma operação interessante, que é a operação de auto-scroll. Por quê? Porque o modo normal de trabalho do LCD, antes de eu continuar e eu esquecer, perdão, deixa eu botar a lista de chamada aí no chat para vocês, tá? Aí. Só preencher, né, pessoal? Se quem não. Lembre-se de avisar os colegas aí que não assistem eventualmente a aula síncrona, de assistirem depois no mudo para não perder, não levar falta, né? Bom, tudo bem. Voltando lá. Além desses. O modo normal, perdão, retomando a linha de pensamento aqui, o modo normal de operação do LCD é o modo onde o cursor se desloca. Então vocês estão vendo isso tipicamente aqui na escrita da mensagem, né? Então aqui o cursor estava naquela posição, está se deslocando da esquerda para a direita e a gente está apresentando a mensagem a partir de uma posição fixa. Então o número aqui que vocês estão vendo, que agora está na ordem aí de 260, tá? É um número que a gente sempre escreve a partir da coluna 7 e da linha 1, em razão de a gente setar a posição do cursor antes de escrever o valor do número. Acho que isso está evidente para todo mundo, né? Porém, eu consigo ter um outro comportamento, tá, pessoal? Eu consigo manter a posição do cursor fixa, então o cursor não se desloca mais, tá? E eu começo a deslocar a mensagem escrita, seja para a esquerda, seja para a direita, tá? E isso é a operação que a gente chama de operação com esse comandinho aqui chamado auto-scroll, tá? Então eu vou habilitar ele, só para vocês verem como é que fica. Vamos manter aqui como operação padrão, né? O sentido da esquerda para a direita, tá? Com auto scroll. Então agora o cursor, só verificar se o S ele não é maiúsculo. Não, auto scroll, tudo minúsculo. Agora o cursor vai ficar fixo e a mensagem vai se deslocar. Na verdade, ele é para estar se mantendo aqui fixa. Eu fiquei até curioso aqui o que está acontecendo com a tela, porque não é para deslocar dessa maneira. Bem interessante. Ele era para sempre estar se mantendo no meio da tela, gente. Deixa eu ver aqui. Fiquei curioso o que o Tinkercad aqui está se passando. Vou botar aqui a cada 100 milissegundos, só para ver se é isso. Ó, era para acontecer isso, tá? Ele tá fazendo uma operação de scroll estranha aí, tá? Bom, vocês entenderam o que é uma operação de scroll, pelo menos, né? Mas a posição do cursor aqui era para estar sendo mantida fixa, tá? E ele tá deslocando progressivamente a mensagem para a esquerda. Curioso isso, tá? Não era exatamente esse efeito que eu esperava. Deixa eu ver aqui a documentação. Ó, esse tem o efeito de gerar a saída de cada novo caractere para a mesma posição no LCD, que é o que eu esperava, estranho. Teoricamente, por essa frase, o efeito que eu estou imaginando é o efeito correto. Eu vou ter que testar isso no LCD físico, tá, gente? Porque às vezes tem umas pegadinhas aqui no Tinkercad, tá? Fiquei meio curioso aqui no caso. Bom, mas tá acontecendo o scroll. O scroll pode acontecer para a esquerda, que nem vocês viram, e pode acontecer também para a direita. Tá? Só que ele era para estar inserindo cada novo caractere na mesma posição, tá? Na posição que eu estou setando aqui. Isso que eu estou achando estranho. Ó, pode ver que ele travou aparentemente a simulação, né? Certo? Só porque eu alterei o sentido de escrita, né? De novo, Tinkercad, gente, ainda mais em situação de pandemia, é um negócio muito legal de usar, tá? Mas eu já comentei com vocês, para alguns pelo menos, existem limites, tá? Na simulação que ele faz, tá? E aqui eu acho que a gente pegou um caso, particularmente eu peguei um caso aqui, onde ele tem um comportamento bastante estranho, tá? Inclusive ele travou a operação aqui sem
sem maiores razões, né? Travou no 22, eu acho, né? Vamos ver se ele vai travar no mesmo ponto agora. Aham. Por alguma razão aqui ao executar o código dele, ele tá travando, né? Se eu alterar o sentido de novo, ele vai funcionar errado, ao meu ver. Posso eu estar errado também, é óbvio. Mas vai funcionar errado, ao meu ver. E não vai travar, né? Que coisa interessante. Por quê, né? Essa diferença de comportamento não tem nenhuma razão. Mas em suma, tá? Existe essa opção que faria a mensagem se deslocar e não o cursor. Tá? Então, na realidade, a gente sempre escreveria o número na mesma posição inicial, tá? Isso que vocês viram aqui na tela não tá legal, tá, pessoal? E vai demorar muito para eu montar aqui com LCD, ou não, deixa eu ver. Mas vai demorar para eu mostrar com a câmera. Bom, deixa eu ver aqui o teste só rápido, vamos ver se eu consigo fazer rapidamente aqui para vocês. Com LCD físico. Só para eu brincando com vocês, tá? Eu fico mais encucado que vocês, tá, gente? Quando acontece uma coisa dessas. Já achei ele. Aí, se for o caso, nesse caso particular, eu posso tentar mostrar aqui no display. Segundinho só. Que realmente me parece um comportamento bastante anormal. Aí a gente tem que ir para o mundo real. Deixa eu ligar a placa aqui. Fazer as milhares de conexões necessárias. Aí depois eu tento fazer uma mágica aqui para mostrar para vocês o displayzinho, tá? Deixa eu copiar o código aqui. A única coisa que eu tenho que alterar é os pinos. Acredito eu, até vou testar do jeito que tá. Mas vamos ver. Um segundinho, pessoal. Por favor. Deixa eu criar um novo. Por essas e outras é que nada substitui neste mundo, né? A gente usar um laboratório. Coisa curiosa. Laboratório para a nossa área não tem escapatória. Deixa eu só confirmar os pinos, se eu estou usando os pinos corretos ou não. Tá dando uma piscada estranha aqui. Meu backlight desse meu LCD desse meu display tá cinto. Vamos ver aqui. Confirmar os pinos e pronto. Tá. 4, 5, 6 e 7. O E tá no pino 4 e o RS... Não, o E tá no pino 9 e o RS tá no pino 8. Você tem que mudar isso. Então, o RS... De novo, poxa, acabei de falar. RS pino 8, E pino 9. RS pino 8 e o Enable pino 9. Maravilha. Arduino Mega. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Aqui eu estou usando, obviamente, o Arduino IDE já, né? Aí eu vim para o ambiente físico aqui e usando esse cara. Realmente o backlight está cinto. Tá dando umas piscadas. Ou algum mau contato bom. Aqui eu só vou configurar a placa para o Arduino Mega. Cadê? Mega 2560, etc. Porta selecionada. Deixa eu ver se a conexão tá ok. Tá ok. Vamos gravar na plaquinha então. Não vou salvar nada. Exato. Não, pior que tem um efeito parecido com o que tá ali mesmo. Então eu me passeio na biblioteca. É óbvio que não tá travando no 22, tá? Mas o efeito em si de exibição tá correto, tá? Então o professor que estava errado nesse caso. Acontece aquele efeito. Ou é o meu código, tá? Porque para mim deveria estar a posição fixa. Sei, estranho. Bem estranho. Oi. Obviamente não tranca, né? Tá. Uma coisa aqui no meu código que eu achei estranho. Uma coisa aqui.
Cada vez que eu escrevo, ele... Um pouquinho. Então, setar o auto-scroll depois da mensagem. E ver se vai gerar um efeito mais próximo. É o que eu espero. Agora sim, tá? Era só isso, gente. Tá, eu já entendi o que estava acontecendo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. O que estava acontecendo? Basicamente, como eu estava setando o auto-scroll antes de escrever a mensagem oi, tá? Que vocês estão vendo aqui, eu estava estabelecendo como posição fixa do cursor a posição 70, tá? Inclusive para as escritas aqui dos números, porque o outro set cursor eu acredito que deixa de ter efeito, tá? Quando eu passo a fazer isso daqui ali embaixo, deixa eu ver uma coisa. Tá. Eu vou setar a posição aqui. Set cursor. 7.1. Aí ele vai partir corretamente. Deixa eu ver isso. Só que em compensação ele não vai apagar a mensagem que ele tinha, que é uma coisa muito ruim pra gente. Mas vai ser um efeito mais normalzinho. Uhum. Tá, obviamente, como eu não apago nunca a tela, ele acaba escrevendo isso do lado. Como é que eu mostro isso para vocês agora? Segundinho. Isso é com o celular que eu vou fazer, tá? Vamos ver se vocês vão conseguir ver alguma coisa, né? Quando é para escrever alguma coisa, eu uso esse cara. Agora, para esse tipo de situação aqui, eu nunca testei. Se vai dar para vocês verem ou não. Mas no mínimo a gente testa. Tá? Vocês vão ver uma tela estranha aí em seguida, tá? Mas... deixa eu ver aqui. Nossa, travou. Não. Vocês estão conseguindo ver um monte de números, né? Mas não dá para ler nada. Deixa eu ver se eu mexo no foco aqui. Um segundinho. Aí o celular não ajuda. Um segundo. Tá? Vocês estão vendo? Não estão vendo nada porque travou de novo a imagem, aparentemente. Vocês estão vendo um monte de números, né? Eu vou reiniciar o código aqui, tá? Só para vocês verem do início. Reiniciando. Ó, oi. E aí vocês estão notando que ele escreve sempre a partir da mesma posição. Ah, mas ele foi lá para outra linha, né? Ele está trocando de linha. Sim, vocês estão vendo pelo set curso que ele está trocando de linha, porque ele enche a memória e aí ocorre aquele deslocamento, tá, pessoal? Para ele continuar. Mas ele está mantendo sempre a coluna 7, tá? Como coluna inicial de escrita, tá? Mas não é exatamente o efeito que eu queria. É um efeito de scroll mais normal, tá? Bom, consegui fazer uma mostração aqui rápida, tá, pessoal? Ok. Tá. De novo, né? Mas já serviu para mostrar para vocês que o Tinkercad tem uns pepininhos meio curiosos, né? Então, cuidem sempre, tá? Por isso que eu falo que a gente faz muita coisa no Tinkercad, mas depois sempre tem que comprovar no mundo real, tá? Maravilha. Bom, e além de ter esse scroll automático, que ficou estranho o comportamento dele, mas a gente consegue manipular ele, tá? Para realizar aquilo que a gente pretende, tá, pessoal? Além disso, eu consigo fazer um scroll manual, tá? Usando essas funções aqui, scroll display left e scroll display right, tá? Então, eu posso escrever a mensagem e dizer que eu quero fazer um scroll, tá? Eu quero deslocar a minha mensagem para a esquerda ou para a direita. Aí o exemplo que a gente tem que fazer é um exemplo um pouquinho mais complexo, tá? E antes de eu continuar, deixa eu perguntar para você se ficou alguma dúvida até o momento.
dessas funções. Retomando, né, gente? Cursor, exibe cursor. Blink, faz o cursor piscar. Left to right e right to left alteram o sentido de escrita, né? E auto scroll significa que o cursor vai passar a ter uma posição fixa e o que vai ser deslocado vai ser os caracteres que vocês estão escrevendo, né? Seja para a esquerda, seja para a direita, né? Refletindo o sentido de escrita que vocês tinham feito. Ok? Bom, eu vou apagar isso tudo, tá? E agora daí a gente vai fazer... Eu vou manter aqui o cursor, tá? Só para exibir. Tirar esse delay que passa a ser desnecessário. Tirei mais coisas do que eu queria. Acho que aquela primeira mensagem eu não vou mostrar também. E agora eu vou mostrar para vocês um efeito que a gente teria, então, no scroll do display, tá? Eu vou mostrar duas coisas primeiro. Vamos primeiro fazer uma mensagem, tá? Essa é uma mensagem longa que não cabe em 16 caracteres. Perfeito? Então, criei a minha string aí, uma string em C, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que existe como a gente criar o que a gente chama de strings Arduino, tá? Que às vezes são mais simples em algumas situações ou não, tá? As strings Arduino são muito parecidas com as strings em C++, tá? E ligeiramente distintas das strings em C, tá? A string em C a gente tem que lembrar sempre que é um vetor, né? Então aqui eu estou declarando essa string basicamente como um vetor. Bom, maravilha. Depois vocês me lembram, até vou deixar acentuado para vocês verem o que vai acontecer, tá? Mais adiante, não agora, tá? Eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem escrever mensagens acentuadas na interface serial, como é que a gente pode fazer. No display de LCD não existe a possibilidade, tá, pessoal? Em seguida eu vou explicar o porquê, tá? Quando eu falar lá do Create Char, eu mostro para vocês o porquê que na prática a gente não consegue colocar acentos no nosso display, tá? Esse daqui, o display do Tinkercad, eu até acredito que tenha como, tá? O display aqui físico que eu mostrei para vocês não mostraria, tá? E eu vou explicar o porquê dessa diferença. Bom, então aqui eu vou mostrar o caso mais básico, tá, pessoal? Vou mostrar aqui o print message. Maravilha? E agora aqui eu vou fazer a rotina de scroll, tá? Então, eu vou fazer um scroll a cada, sei lá, 500 milissegundos. Se alguém tiver alguma dúvida, ouvir algum barulho aí, gente, pode falar. Nossa, não precisa ficar esperando, não. Tá? Interrompa que é melhor agora. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, ó. Para mostrar o efeito, tá? Meu lcd.scroll display left. Ok? Poderia limitar isso daqui, em seguida eu mostro como alterar, tá? Mas vamos fazer o caso mais básico inicialmente, para a gente entender o que significa essa rotina de display. Aqui deu caca, porque o professor fez caca. Tem que implementar o temporizador certinho, senão não funciona, né? Tá? Maravilha. Vocês estão vendo que ele está ocupando as duas linhas? Só que ele não ocupa as duas linhas da forma natural, né? Eu tinha que conseguir parar isso daqui. Deixa eu vou dar aqui um delay grandão aqui só para explicar para vocês, tá? Vamos comparar isso daqui com a mensagem, ó. Essa é U. Então acabou aqui na primeira linha, concorda comigo? E na segunda linha começa em O. O cabe. Então a segunda linha começou aqui. Aí vocês poderiam estar se perguntando, né? Mas por que isso, né? Porque, gente, tudo aquilo que estava entre o U e o O, ou seja, esse conteúdo, estava escrito na área de memória equivalente à primeira linha, porém que não é visível. Vocês lembram que eu comentei com vocês, só relembrando, e está naquele material lá de leitura para vocês, tá? Justamente por isso. Tem uma razão para vocês terem que ler aquele material, tá? Vocês lembrem que a memória do LCD ela é maior do que vocês estão vendo ali, tá? Então, vou mostrar aqui para um LCD de duas linhas. Então, gente, vocês têm
16 posições visíveis, porém vocês têm 40 caracteres por linha. Maravilha? Desses 40 caracteres por linha, somente 16 posições são visíveis. Então, na prática, mudando aqui um pouquinho o nosso comando aqui, voltando aqui para o 00, tá? Só para mostrar certinho. Quando eu começo, eu estou mostrando essa até o mens ali, o que significa que até o mens aqui eu tenho 16 caracteres. E depois, gente, eu começo lá no U, não, no M, tá? Na verdade, no E ali, tá? Vou marcar aqui o E, tá? Vou marcar esse E maiúsculo aqui só para... Não vou conseguir mexer, tá? Mas ali no E. Então, vamos contar quanto é que tinha, quantos caracteres tinha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por isso que aparecia primeiro aquele conteúdo. Depois dessas 16, eu tenho mais umas tantos caracteres que não apareciam, ó. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Que é tudo isso daqui estava escrito, porém estava numa área de memória não visível, e continua, né? Porque agora vocês estão vendo ali o LO do longa, né? Então tem os caracteres aqui que não eram visíveis. E o restante, como ele ocupou os primeiros 40 caracteres, ou seja, como as posições indo aqui da posição 00 até 27 foram ocupadas, como ele ocupou esses primeiros 40 caracteres, em seguida ele vai para a segunda linha e preenche. Maravilha? Que é o que vocês estão vendo aqui. Tá? E na realidade, se eu continuar fazendo esse scroll, vocês vão ver que o conteúdo que estava na segunda linha vai passar a aparecer na primeira. Olha aí, ó. Acho que a segunda linha começa no em aqui, tá? Vamos ver se é isso. Longa, que... E aí, né? Vocês viram uma coisa interessante ali? Parou no cabo e voltou pro essa é uma mensagem, né? Então, olha só que curioso, gente. Quando eu uso o comando print, quando eu escrevo a mensagem e o cursor está se deslocando, o LCD é suficientemente esperto para ocupar toda a primeira linha com a mensagem que eu escrevi e passar para a segunda. Esse é o comportamento normal dele, tá? Ou seja, quando eu escrevi aqui na posição equivalente à posição 40, eu escrevi nessa posição aqui do display, se eu escrever mais um caractere, automaticamente o cursor vai passar a escrever aqui. Maravilha? Porém, no scroll, ele realiza o scroll da mensagem só dentro da linha que eu estou considerando. Então, vou repetir aqui para vocês entenderem, ó. Em suma, o conteúdo da segunda linha, que é esse daqui, em 16 caracteres, ele nunca vai ir de volta para a primeira linha. Ele não vai, a segunda linha não vai, digamos assim, sofrer um scroll dentro da primeira linha. Ela vai ficar sempre rolando no espaço da segunda linha, enquanto que eu escrevi dentro da primeira linha, que até cabe, né? Fica rolando somente dentro da primeira linha. Vocês estão vendo ali, né? Voltou do cabe por essa. Então ele fica fazendo scroll dentro da memória, tá? Novamente, essa operação aqui de scroll eu explico aqui, ó. Eu explico justamente isso, ó, pessoal. Quando eu fiz o scroll aqui para a esquerda, ó, chega um momento onde a posição, aqui na verdade é para a direita, chega um momento onde a posição 27 vem para o conteúdo aqui a posição 40 vem para o conteúdo da posição 1 e assim por diante, tá? Então o scroll acontece sempre dentro da linha delimitada. Deu para captar isso? Vocês entenderam que, muito embora eu ocupe o conteúdo de duas linhas, quando eu uso o comando de scroll, seja para a esquerda, seja para a direita, é indiferente, tá? O deslocamento da mensagem vai acontecer só dentro da linha respectiva. Ou seja, a segunda linha nunca vai entrar na primeira linha e vice-versa. Ficou claro? Hein, gente? Olho uma, olho duas.
Dou letreiro. Depois eu peço isso numa prova, pergunto, o pessoal erra, hein? Tá? Bom, maravilha. Então não é exatamente o scroll que a gente gostaria, né? Só para mostrar que dá para ser para a direita aqui é a barbadinha, né? Então não é exatamente o que a gente gostaria de fazer, né? E aí a gente começa a pensar, pá, mas o que que eu posso fazer então para melhorar esse comportamento, né? Bah, justamente a gente tem, ó, deslocando para a direita e fica mais evidente ainda que não acontece, né, a invasão de uma linha dentro da outra, né? Bom, e aí, gente, como é que eu consigo contornar isso? Se vocês quiserem fazer aplicações de scroll, justamente seria uma dessas primeiras aplicações que eu comentei com vocês que a gente poderia fazer, a gente acaba tendo que fazer um código, né? A gente acaba tendo que fazer manipulação de strings. Eu até vou deixar um material de estudo para vocês para a próxima aula, tá? Que eu quero que vocês estudem estruturas em C, tá? Porque a gente vai começar a usar funções com chamadas com parâmetros em estruturas, os parâmetros vão ser estruturas nas funções, mas no caso aqui eu vou vir aqui para CString, que é uma biblioteca, tá? Muito importante na linguagem C, que vocês aprenderam certamente algumas dessas funções a serem utilizadas, que justamente servem para a gente fazer manipulações de strings, tá? Que é o que a gente vai ter que fazer para fazer uma aplicação de scroll. Tá? Então, cada ano que eu dou a disciplina, eu recrio aqui uma aplicação de scroll. Mas sempre eu tenho que pensar qual é o corte que eu vou fazer para isso. Então vamos ver. Essa é uma mensagem longa que não cabe em 16 caracteres e certamente até mostrar para vocês como é que é. Não me lembro, tá? Mas só para mostrar para vocês. Writing string in two or two multiple lines. Melhor me lembrar como é que é para fazer para dividir. É só dar o enter. Isso? Não é o barra. Não sabia dessa segunda aqui. Eu conhecia pelo barra. Vamos usar essa segunda aqui, então. Essa é uma mensagem longa que não cabe. Então, né, não quero mostrar tudo em 16 caracteres. E certamente não cabe. Cabe não, né? Não cabe. Em duas linhas igualmente. Basicamente, a gente tem que ter mais de 80 caracteres, né? Se a gente tiver até 80 caracteres, cabe nas duas linhas, porque cada linha suporta 40 caracteres, dos quais os primeiros 16 são visíveis, tá? Bom, então aí eu criei uma mensagem e eu quero fazer o scroll dessa mensagem. Gente, eu posso começar aqui na segunda linha, aí tem vários jeitos de começar, né? Qual é a posição que eu quero começar? Uma boa, né? Posso começar aqui na posição mais embaixo à direita, eu posso começar aqui na posição mais à esquerda à direita e ir subindo para a primeira linha, eu posso ocupar a primeira linha e a segunda linha e ir deslocando, né? Progressivamente, tá? Então, existem múltiplas maneiras de a gente realizar esse tipo de função. Eu vou fazer uma versão inicial para vocês e depois vou mostrar o efeito que vai aparecer no display, que não é um efeito muito legal, tá? Principalmente no display físico. Depois eu posso tentar mostrar aqui para vocês no display físico. E depois eu posso tentar mostrar para vocês alguns macetes que a gente pode tentar usar, tá? Para melhorar a exibição. Mas, em suma, tá aqui a minha string. Vou manter o cursor, vou manter aqui tudo certo. Mas agora não vou mais escrever minha mensagem assim, tá? Agora, gente, eu vou ter que ter rotinas, tá? Que me permitam saber a posição de escrita. Vamos lá. Int. Pós linha 1 vai ser 0. Int. Pós linha 2 vai ser 16, tá? Isso. Isso. E aí eu vou começar a incrementar. Aí eu vou ter que ter aqui um carinha armazenando tamanho. Tá? Primeira coisa, né? Guardo tamanho total da string, sem o zero de término dela. Então, tamanho
Ó, strlen mensagem. Então, de novo, né? Primeira função que eu estou usando aqui, função strlen, né? Então, vamos aqui, né? Eu nem sei se vai estar aqui strlen, uma boa pergunta. Não, strlen, tá ali, ó. strlen, que é uma que se usa para outras coisas, inclusive. strlen é uma função que vai me retornar o comprimento da string C, quantos caracteres ela tem, tá? Justamente o que eu fiz aqui, né? Guardo o tamanho total da string sem o zero de término dela. Então, tem o tamanho. Vai ser a contagem desses caracteres todos, né? E aí, gente, eu vou fazer um truque para exibir a cada 500 milissegundos, tá? E aí tem várias formas de fazer isso, na realidade. Mas a cada 500 milissegundos eu vou exibir uma nova string, tá? Depois eu vou fazer com scroll, tá? Eu faço uma segunda versão com scroll. Deixa eu fazer aqui uma função, aqui, void, exibe direto. Tá? Então aqui, basicamente, eu vou fazer char message1 16, 17. Message 2, 17. Eu nem precisa inicializar. Vou fazer cópia mesmo. Maravilha. Tá. Então, o que eu vou fazer, tá, gente? Para eu exibir o conteúdo da primeira coluna, ó, seleciono o conteúdo a ser exibido na primeira linha. Então, eu sempre vou fazer isso daqui, ó. Vai usar esse comandinho aqui, ó, pessoal. strncpy, tá? O strncpy poderia ser usado o strcpy também, tá? Mas o strncpy permite que eu copie para um destino os caracteres de uma string de origem, sendo que eu quero copiar n caracteres. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Ó, ncpy. Tá? E aqui, incluo a biblioteca de strings. Tá? E a gente vai fazer a include cstring. Vocês podem fazer esse string, né? É o mesmo que... Na verdade, aqui o include já... Vocês podem fazer cstring ou podem fazer string.h também, tá? Diferente, tá? Mas como em C++ é mais habitual a gente fazer desse jeito, eu vou fazer dessa forma. strncpy, então vou copiar dentro de mensagem 1 o conteúdo original, que é mensagem, e eu quero 16 caracteres, tá? Não pode ser 16 caracteres, aqui tem que ser uma conta. Então tem que ser... Essa conta aqui é certo que eu vou errar no início, tá? Depois a gente vai acertando. Tamanho, tá? Menos 16, tamanho menos posição L1. Na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero sempre exibir no máximo 16 caracteres, tá? Então, aqui eu tenho que fazer um if, talvez? Deixa eu ver. If. Tamanho menos posição linha 1 for menor que 16. Aqui 16. Então, posição, sei lá, criar uma outra variável aqui. Temp. Temp vai ser igual a tamanho menos posição L1. Se não, temp vai ser 16, tá? Tem um outro jeito de fazer isso, tá? Mas vamos por enquanto, vamos por aqui. Maravilha, tá? Na verdade, L1, mensagem, posição L1, tá?
aqui eu acho que eu vou ter que fazer aritmética, não assim. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Aí eu vou fazer meu LCD ponto int mensagem 1. Mesma coisa eu vou fazer para a segunda linha. Selecione o conteúdo a ser exibido na segunda linha. Tá? Eu já explico aqui para vocês a lógica, tá, gente? Primeiro deixa eu ver aqui se faz sentido. L2. Pause. Eu estou fazendo aqui manipulação de ponteiro e de string, é sempre chatinho, tá? O ideal seria eu fazer isso aqui no papel, mas tudo bem. Aqui. Se der certo de primeiro, eu vou ficar muito feliz. Vamos lá. Mensagem 2. Posição L2, temp. Mensagem 2, tá. Aí aqui, posição L1 mais, posição L2 mais, if L1 for maior que tamanho, if posição L2 for maior que tamanho, a 16, tá. Maravilha. Ok. O nome da função é exibe direto. Tá. Isso daqui vai dar erro, tá, gente? Provavelmente. Aí eu tenho que ver qual é a sintaxe mais adequada, mas vamos ver. Ah, não achou ser string, sério? Tá, eu vou ter que recarregar aqui porque ele dá umas bloqueadas de vez em quando. Quando o Tinkercad fica com aquele botão inicializando ali daquele jeito, sem parar, tá? Significa que deu algum erro e ele se perdeu, tá? E você tem que recarregar que nem eu fiz agora. Senão ele não volta à vida. Não me perguntem por que isso daqui na última atualização que eles fizeram começou a acontecer. Vamos ver se é string.h, então ele localiza. Tá. Só um errinho. Cadê? Linha 53? A indicação de linha dele normalmente está errada também, tá? Por um acaso aqui deu certo. Ó. Só que deu errado aqui a minha aritmética. Tá? Não está funcionando do jeito que eu espero. Com certeza não. Está em 5 segundos já e não está deslocando. Tá? Vamos ler aqui. Ao invés de começar aqui no A do mensagem, ele pegou aqui uma parte aqui da string, né? Então, deixa eu ver aqui como é que é. Ó, parou agora a simulação. Deixa eu ver aqui minhas contas aqui, então. Exibe direto. Vamos lá. Posição L1 era 0, posição L2 é 16, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o que eu estou querendo fazer aqui, tá? Ideia. Uma string, ela funciona assim, ó, gente. Como é que eu vou desenhar isso para vocês? Cada um desses underlines é uma posição, tá? Então tem aqui, ó, posição 0, posição... Não vai ficar legal, né? Isso aqui eu tinha que fazer um desenho. Como é que eu posso fazer esse desenho? Aqui, ainda, por cima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver se assim eu consigo mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Primeira linha, segunda linha. Isso é o que a gente vê no display, tá? Aqui eu tenho a linha 0, né? Aqui eu tenho a linha 1. Então, o que eu quero mostrar?
Eu quero pegar essa string aqui que a gente está vendo aqui e selecionar os primeiros 16 caracteres dela e mostrar na primeira linha. Maravilha? E assim como eu peguei os primeiros 16 caracteres, eu quero pegar os 16 caracteres seguintes, vamos dizer que fossem esses, tá? E mostrar na segunda linha. E conforme eu vá fazendo a operação de scroll, eu quero mudando, tá? Então, na primeira linha, primeiro eu mostrava, primeira vez eu vou mostrar isso daqui, tá? Na segunda vez eu quero mostrar isso daqui. Na terceira execução eu quero mostrar isso daqui, vocês estão entendendo? Na quarta execução eu quero mostrar isso daqui. Na quinta execução, eu quero mostrar isso daqui. Em suma, eu quero ir deslocando o que eu estou exibindo na primeira linha e, da mesma maneira, eu quero ir deslocando o que eu estou exibindo na segunda linha, tá? Então, aqui eu teria que ter como desenhar aqui na tela para vocês para mostrar a operação que eu estou efetuando. Basicamente, essa é a ideia. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Aqui eu criei duas strings temporárias, né, de 16 caracteres. Tá? Na verdade, eu tenho que deixar como 17 porque eu preciso ter sempre o zero, né? Talvez seja isso que esteja dando erro ali também, mas tudo bem. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou determinando qual é o tamanho que eu tenho que exibir, tá? Maravilha. Se eu vou exibir 16 caracteres ou menos em cada uma das linhas, tá? Conforme a posição inicial aqui que eu estou exibindo na mensagem, tá? Então, essa é a ideia, pelo menos. Aqui eu estou copiando a minha mensagem original, mais o deslocamento do scroll, que é essa posição L1, tá, para a primeira linha. E estou copiando a partir dessa posição X caracteres, que sempre vai ser 16 inicialmente, exceto quando eu estiver terminando a minha rotina, tá? E estou imprimindo isso na primeira linha. Deixa eu fazer só para a primeira linha inicialmente. Delimitar o pepino. Maravilha. Fala. Por que o 17? Desculpa, deixa eu ler aqui de novo a mensagem. Por que 17? Se 16 já está contando zero? Não. 16 não está contando zero, ó. Quando tu cria, é um erro teu. Quando tu cria, assim, ó, char t 2, tu está dizendo que o vetor tem duas posições. O t, na realidade, é esse daqui, ó. São duas posições de memória. Eu não consigo, eu vou mostrar assim com espaço, tá? São duas posições de memória, uma posição e uma posição. Então aqui cabe um caractere, porém aqui no final tem que ser o null terminated, o /n. Maravilha? Então quando eu crio uma string de 16 posições, significa que eu consigo botar 15 caracteres. Quando eu crio uma string com 17 posições, eu consigo colocar 16 caracteres. Por que eu consigo colocar 16? Porque o último sempre é o null terminated, o zero de término, tá? Inclusive, aqui depois da cópia, eu tenho que necessariamente tomar esse cuidado aqui, ó. Isso eu não fiz, tá? Achei Tem que fazer. que só funcionava esse coisa para leitura. Não, isso daí, string em C sempre é null terminated, sempre tem que considerar isso. Quando tu faz assim, até para tu não te dizer, tá? Quando tu faz desse jeito aqui que a gente fez, ele vai criar automaticamente para ti um vetor com todos os caracteres mais uma posição. A última posição ele automaticamente vai botar o zero, entendeu? Mas quando tu declara literalmente, só para te dar um exemplo, char teste 5. Se eu fizer isso daqui, eu estou cometendo um erro. Não é que eu estou cometendo um erro. Eu criei uma string e o conteúdo da string é A, B, C, D, E. Maravilha, 5 caracteres. Só que essa string não tem fim. Entendeu? Para essa string ter fim, eu tenho que fazer isso daqui. Um caractere a menos. Deu para captar a ideia? Tá? Então, cuidado quando vocês usam um número absoluto, tá? De caracteres. Sempre tem que considerar um a menos, tá? Por isso que eu fiz ali o 17, tá? Mas igual, deixa eu ver se a minha lógica tá correta, tá? Então, criei a mensagem 1. Agora eu tô dizendo ali que o último caractere sempre é o 0. Na verdade, não é o último caractere, tá? Aqui tem que ser o temp mesmo. Message temp. 0. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Eu também sei o que eu tô fazendo aqui, só um pouquinho.
Não tem nada a ver, set cursor aqui tem que estar lá no início, né? Senão ele vai sempre se perder, tá? E aqui eu tenho que setar, e também não estava funcionando por causa disso. Só uma série de coisinhas que não tem nada a ver com o código que eu fiz. Mas agora eu corrigi algumas coisinhas. Vamos botar aqui 5 segundos para a gente perceber o que vai. 5 segundos também talvez seja exagero, né? 2 segundos para ver se vai funcionar certinho. Tá funcionando, né? Aparentemente, né? Digamos que estamos num bom caminho, tá? Agora eu vou tornar rápido, tá? Tá muito lento ainda. Para o que eu quero verificar, tá muito lento. Até não tá muito feio o efeito, tá? Eu achei que ia ficar pior o efeito de piscar aqui no LCD. Aí deu erro, tá vendo aqui? Tá. Dá um errinho ali, então eu tenho que tomar cuidado que no término aqui não tá funcionando. Esse meu if aqui não tá legal, tá? Se tamanho menos posição L1 for menor que 16, tempo tem que ser igual a tamanho menos posição L1. Tá. Ou igual. For menor que 16, eu quero só pegar a diferença para mostrar os últimos caracteres. Tá, maravilha. Ok. Em compensação, vai começar a ficar sujeira. Tá. Tem alguns probleminhas que vão acontecer aqui que eu vou ter que resolver, tá? Mas vamos ver. Aqui já tá melhorando a brincadeira. Tá? Já peguei um errinho aqui. Tá. Temp 16 vai tamanho menos posição N1. Então pode ser 15, pode ser 14, pode ser 13 para eu mostrar. Só que aí é legal eu preencher o resto com zeros. Aí a gente vai usar que função? De concatenar. Não, de fazer, de anexar. Vamos ver. Tá. Mas eu preciso. Eu quero anexar um certo caractere. Acho que vou ter que fazer isso no braço, provavelmente. Deixa eu ver. Também posso usar aquela de alocação de memória. Não, 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 não. Mem7 pode ser. Tá, tá. Eu vou usar Mem7. Mem7 deve funcionar, tá. Bom, primeiro deixa eu mostrar o problema, né? Não adianta eu não mostrar o problema para vocês. Antes que aconteça. Vamos ver se isso aqui já mudou aqui o pepino. Bom, numa linha já está quase funcionando, né? Ele está fazendo o scroll. Basicamente é o que vocês esperam do scroll. Pensem num ônibus, né, gente? O display de um ônibus, né? Mostrando linha. É algo desse tipo. Depois eu vou fazer uma versão aqui que vai da segunda linha para a primeira linha, né? Usa o display inteiro. Mas se vocês quiserem manter só numa linha, mais simples ainda, né? Só que eu não quero que mostre aquele monte de E no final. E eu quero saber por que ele está mostrando aquele monte de E no final. Tá vendo? Eu aumentei, aí manteve aquele E lá no final. Então aquilo ali que não tá legal, né? Tá, para começo de história, tá. Se eu botar ponto, vai terminar no ponto. Deixa eu ver se é isso. É a minha aritmética ali que tá se passando. Uhum. Aí fica um monte de ponto, né? Porque ele tá repetindo e tá escrevendo aquilo ali
daquela maneira a partir da posição 0 sempre. Tá. Então aqui o que é o pepino? Vamos ver. Tamanho, digamos, seja 50 menos 49 vai dar 1. Menos 50. Quando a posição de 1 chegar em 50, aí já não pode mais. Que aí eu não teria caractere nenhum. Tá. If temp maior que 0. Tá. Vamos ver uma coisa aqui. Tá. É só a condição de parada. Pronto. Não, eu achei que eu tinha resolvido, não resolvi, tá? Deu uma enganada ali. Deu uma parada que eu achei que eu tinha resolvido o problema. Tá, o que está acontecendo aqui? Quando eu vou mostrar o final, ele funciona super bem. Até o momento eu acho que fica menor que 16 caracteres. Deixa eu só marcar aqui na operação. Uhum. Quando fica menor que 16 caracteres é que está dando problema. Tá, por quê? Essa é a parte curiosa. Ele tá, parece que, mantendo pontos no final. Copio para dentro de mensagem 1, a posição de mensagem mais posição L1. Tá? N caracteres. Tá. Ah, tá certo. Porque eu mantenho 16 sempre igual. Não, eu mantenho até o final. Que o professor tem que raciocinar um pouco, tá, gente? Dei um segundo para o cérebro chegar na solução aqui. Tá. Pelo menos não tá dando erro. Não tá dando erro na exibição, mas não tá dando erro que paralise a execução do código, tá? Isso já é bom. Ok. Temp. Se eu tirar isso daqui, ele deixa de marcar o 0 no final. Porque esse daqui, digamos, pode ser 10. Tá, ele pegaria... Ó, agora tá dando problema, ó, porque eu deixei de marcar o 0, tá? Então esse daqui tá correto. Tá. Eu só tô achando que essa cópia que eu tô fazendo é que tá introduzindo algum erro. Uma coisa estranha. Isso daqui é início da mensagem mais a posição que eu estou escrevendo. O scroll está funcionando, então isso daqui está ok. Tá? Isso daqui sempre incrementa a cada chamada que eu faço. Tá? Quando eu chego ao tamanho, eu volto para o 0. Maravilha. Tá? E o temp aqui, que aparentemente não tá reduzindo. Deixa eu ver, vamos fazer um debug aqui rápido. Ai. Opa. Agora deu uma...
Ah, não. Realmente não ia funcionar nunca. O tempo chega em 1 certinho. É estranho isso. Pegar isso daqui, tirar daqui. Pode ser só um erro do display, tá? Pode ser que o erro não seja meu, não. Por isso que eu vou ver aqui na serial. Eu tô achando que é o efeito que eu tô esperando que aconteça no display, só que eu estranhei agora. Que ele tá mantendo sempre o último caractere escrito. Eu acho que é isso. Quase certeza. O que significa que eu vou ter que começar a limpar o display. Ou anexar zeros, tá? Vamos ver se é esse o caso. Se a mensagem aqui aparecer bonitinha, é essa a situação. Eu acho que é, tá? Eu acho que o código tá certo. Tá. Mas ele não tá fazendo null terminated por quê? Achei estranho agora, só um pouquinho. Igualmente, ponto. Aí deu 2 espaços, 3 espaços, sujeira, sujeira, sujeira. Tá, então só um pouquinho. Mem7. Mensagem 1. Mensagem 1. Mais tempo. Valor e tamanho, tá. Mem7, mensagem mais tempo, 0, vírgula. Por qual tamanho? Vamos ver agora. Uhum. Tá. Então agora tá certinho, tá? Então o que que acontece ali, pessoal? Aqui então, na verdade, o que eu vou fazer é botar um espaço. Tá? 16 menos tempo. Tá? E aqui eu vou fazer sempre isso daqui. Tá? Em 17, tá. 16. Meu Deus. Vai. Tá, quando eu acertar uma linha, fazer para 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, fica fácil. Eu já explico o que está acontecendo, tá? Inclusive, eu vou conseguir comentar essa linha aqui para mostrar para vocês o efeito. E uma outra alternativa que eu poderia fazer. Ó, que bonitinho, né? Funcionando, né, pessoal? Tá? Só que ainda não ficou legal, que a mensagem começa lá no meio, né? Eu ainda quero que isso fique diferente. Tá? Então, quando eu resetar aqui a posição, vou ter que fazer uma outra brincadeira. Ó, que ela vai começar lá... Ah, não, começou agora na esquerda. Poxa, eu tô ficando louco, só um pouquinho. Não cabe em 16 caracteres. Cabe 2 linhas, tá? Igualmente, ponto, aí vai começar a se deslocar, daqui a pouco pronto, e voltou. Não, então tá certo, tá? Eu que
sei lá, deu um golpe de vista estranho aí. O que estava acontecendo, tá, pessoal? Explicar por que eu achei que estava com erro. Na verdade, nunca teve com erro, tá? Bem curioso isso, né? Eu achei que tivesse algum problema, nunca teve problema. O que estava acontecendo é o seguinte, tá, pessoal? O LCD, quando eu escrevo, como eu tinha mostrado para vocês já na aula passada, quando eu escrevo no LCD, o que eu escrevo não apaga o que tinha antes. Ele só sobrescreve aquilo que tinha antes. Então, quando eu não tinha essa linha aqui, quando eu não tinha aquela linha ali, isso daqui eu não preciso mais para mostrar para vocês, tá? Quando eu não tinha aquela linha ali, o que acontecia, tá, pessoal? E aqui, só que aqui eu tenho que passar para ter. O que acontecia? Acontecia o seguinte, vou tentar mostrar. Chega a mensagem ao seu final e tem um ponto na direita. E as strings que eu vou escrevendo dali em diante são strings menores, então elas nunca chegam a sobrescrever os 16 caracteres visíveis do display. Eu escrevo 15 caracteres, 14, 13, 12, 11, e sempre vai ficando o ponto no final, entendeu? Então aquele ponto anterior lá fica aquele ponto que tinha antes. Se eu quiser eliminar isso daí, aí só para vocês verem que ficaria visível, bonitinho, sem aqueles pontos, né? Eu poderia fazer isso daqui sempre, ó. Só que vocês vão ver que vai ficar um efeito desagradável, ó. Mas funcionaria o código e sumiria aqueles pontos no final. Ó, com o clear vocês vão ver que não vai ficar pontos, tá? Mas em compensação vai ficar meio... Ó, esse efeito de apagar o display aí e reexibir ele eu acho chato, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês no display físico para evidenciar que não fica muito legal. Tá? Mas vamos chegar até o final que vocês vão ver que não vai aparecer os pontinhos mais no final. Por quê? Porque agora eu estou apagando o display e escrevendo, apagando o display e escrevendo. Viram que os pontinhos sumiram? Funcionou bonito, né? Agora, quando eu não apago o display, eu deixo a mensagem que existia antes e sobrescrevo a minha nova mensagem. Só que quando eu tenho menos de 16 caracteres para escrever, a minha string é menor do que o tamanho inteiro da linha do display. Consequentemente, o que existia lá no final da linha permanece. O que existe no final da linha é aquele pontinho chato. Tá? Posso botar uma exclamação ali para vocês verem que vai ficar a exclamação, tá? Ó, fica sempre o último caractere e eu vou trazendo o último caractere para a esquerda. E o último caractere da mensagem, no caso, é um ponto. Ó. Na verdade, está aqui. Ó. O último caractere dessa mensagem é esse ponto. Então, eu repito o último caractere e vou trazendo para a esquerda. Tá? Que é o que vocês estão vendo aqui como efeito. Se eu apago o display, não fica aquele conteúdo da mensagem passada. Tá? Uma alternativa que eu fiz aqui foi qual? Quando eu tenho menos de 16 caracteres, imagina o seguinte, ó, só para tentar mostrar aqui o final. Imagina que o que eu tenho que escrever é essa palavra, igualmente, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar isso daqui. Ó. Quando eu escrevo igualmente, primeiro eu escrevo igualmente, depois a string se torna essa daqui, né? Depois a string se torna essa daqui. Vocês concordam comigo? Vocês estão entendendo? Depois a string que eu escrevo se torna essa daqui. Depois a string que eu escrevo se torna essa daqui. Isso tudo acontece quando eu tenho menos de 16 caracteres para escrever, tá? Depois se torna essa daqui. Facilitar a minha vida aqui na explicação. Depois se torna essa daqui. Depois se torna essa daqui e assim por diante, tá? Até que eu fique só num único caractere. Depois eu escrevo isso daqui. Depois eu escrevo isso daqui. Por último, né, cheguei no final, aí eu já não tenho mais nada para escrever. Então, isso é a rotina que quando eu tenho que escrever 16 caracteres, eu pego uma substring. Então, eu escrevo isso daqui, depois eu escrevo aquilo ali. Notem que eu sempre estou deslocando um caractere para a direita, né? Depois eu escrevo aquilo ali, depois eu escrevo aquilo ali, depois eu pego aquela string. Eu sempre pego 16 caracteres da minha mensagem, que são os 16 caracteres que eu exibo. O problema é que quando eu chego no fim, daqui a pouco não tem mais 16 caracteres, né? Aqui eu tenho, só estou chutando, né? Eu tenho 16, mas na próxima operação eu tenho 15. Na próxima operação eu tenho 14. Na próxima operação eu tenho 13. Na próxima operação eu tenho 12. Vocês entenderam? Então eu não tenho mais caracteres à direita para mostrar. Se eu não apago o display,
ele mantém o conteúdo anterior, ó, ele mantém o ponto que tinha aqui da mensagem anterior, ele mantém o ponto da mensagem anterior, ele mantém os pontos da mensagem anterior e fica aqueles pontinhos no final. Então, o que, que eu faço como solução? O que, que eu estou fazendo aqui como solução? Para evitar exibir aquilo ali, gente, quando eu tenho menos de 16 caracteres para preencher, tá? Os caracteres excedentes eu estou preenchendo com espaço. Então, eu estou vindo aqui e eu estou colocando aqui literalmente um espaço. Só para mostrar para vocês, eu vou botar um underline lá, ó. Tá vendo? Então, eu preencho com esses espaços. Eu vou botar no Moodle, sim. Eu preencho, sempre boto, tá, gente? Eu preencho esses espaços para que não fique aquela exibição, ó. Então, vou tirar o espaço aqui para vocês verem, ó. Ao invés de ficar espaço, agora vai ficar underline. Quer ver? Vocês vão ver exatamente aquele efeito que eu estava mostrando lá, ó. Ó, vai chegar no final. E aí ele vai começar a inserir. Pô, desculpe. Tem que ter isso daqui também. Tá. Aconteceu alguma loucura ali agora, tá? Mem7, tá ali o caractere, ué. Não sei se eu não comentei alguma coisa a mais aqui que eu me passei. Ah, é que eu terminei na posição do tempo. Agora vai ficar certinho, que eu tô terminando nos 16 caracteres sempre. Lembrem-se que o 0 marca o final da string. Estão vendo os underline ali? Que eu tô preenchendo à direita, tá? Quando eu preencho com espaço, né, gente? O que que acontece? Apaga o que existia da mensagem anterior, né? Então apaga os pontinhos que ficavam da mensagem anterior. E aí dá esse efeito aí que parece que a string tá rolando bonitinho, tá? Então, basicamente, resolveu o problema. Então, aqui, gente, comentando aqui, né? Vamos ver aqui só para mostrar que ficou certinho. Tá? Funcionando bonito, né? Maravilha. Então, aqui, gente, primeira coisa, né? Strings de armazenamento temporário. Tá? Essa variável é tamanho a ser copiado, né? Comprimento a ser copiado, número de caracteres a ser copiado, tá? Certo? E aqui eu digo, né? Se temos menos de 16 caracteres para exibir, tá? Temos 16 caracteres a exibir. Então, né? Mostra só os N caracteres restantes. Tá? Então, aqui, gente, o que eu estou fazendo, né? Posição L1 indica dentro dessa mensagem aqui, posição L1 indica dentro dessa mensagem aqui, qual é o caractere que inicia a mensagem na linha. Então, inicialmente começa no E. Na próxima vez que eu rodo, começa nesse S. Na próxima vez que eu rodo, começa nesse S. Na próxima vez que eu rodo, começa no A. Então, posição L1 indica qual caractere na mensagem, desculpe, deve ser exibido na primeira linha, tá? Da mesma forma, né? Posição L2 vai indicar o quê? Qual caractere na mensagem deve ser exibido na segunda linha. Por isso que começa no 16, né? Porque eu vou mostrar os primeiros 16 caracteres na primeira linha e os próximos 16 caracteres na segunda, entendeu? Por isso dessa diferença. Maravilha. Então, aqui, basicamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou verificando se o tamanho total da string menos a posição inicial que eu tenho tem menos de 16 caracteres para apresentar, em suma, né? Eu estou no término aqui da string, eu só estou mostrando essa parte aqui. Não tem mais 16 caracteres para mostrar na primeira linha. Eu tenho aqui 6 caracteres para mostrar, tá?
Então, eu digo que o tamanho a ser exibido, que está na variável temp, né, é 6 caracteres. Se tem os 16 caracteres para exibir, eu digo sempre que o temp é o tamanho, né, total a ser exibido é 16 caracteres. Essa instrução aqui copia para mensagem 1, variável temporária, tá? Os temp caracteres da mensagem a partir da posição inicial de exibição. Inicial de exibição. Como é que eu digo isso? Mensagem mais posição L1. Essa é a posição inicial de exibição. Então, esse mensagem mais posição L1 indica aqui na minha mensagem sendo exibida qual é o caractere de início, tá? Então, a partir desse caractere de início, eu copio tantos caracteres para exibir na linha. Maravilha, tá? Aqui, ó. Se eu tenho menos de 16 caracteres a exibir, preencho o restante dos 16 com espaços para evitar exibir, entre aspas, tá? Sujeira. Minhas aspas aqui. Sujeira. Ok? Então, a gente faz essa função memset aqui para isso, tá? Como é que é esse cálculo aqui, né? A partir lá da posição, da última posição que tem um caractere da mensagem, eu preencho com espaços as posições restantes. Então, né? Aqui, ó. Vou explicar aqui. Mensagem 1 mais temp é igual a último caractere a ser exibido. Tá? Caractere usado para preenchimento. É o espaço, né? Tá? E 6 menos temp. Tenho que preencher os 16 caracteres a serem exibidos. Tá? Então, eu faço isso. Aqui era só para debug, né? Não precisa mais, vou remover, tá? Isso daqui, né? Seta ao término da string. Sempre são 16 caracteres a exibir. Tá? E exibe. Tá? Exibe na primeira linha. Ok? Então tá aí, né? Na verdade, aqui o mais correto ainda seria eu fazer isso aqui, né? Meu lcd.setCursor 0,0, tá? Para garantir que eu estou preenchendo na primeira linha, né? Então tá aí. O que a gente teria que fazer agora? Adequar para preencher a partir da segunda. Na verdade, gente, é só uma modificação rápida do código aqui, tá? Que eu posso complementar depois. Eu vou apagar isso daqui, porque não tem porquê a gente fazer isso daqui agora, tá? Eu vou comentar isso daqui. Não vou deixar comentado lá, então. Não é só descomentar, tá? Tem que modificar. Eu vou apagar lá, que senão vai dar erro depois, que a pessoa vai tentar fazer funcionar e faltam coisas ali, tá? Faço o scroll. Nesse caso aqui é para a esquerda, tá? A boa pergunta é se a gente quisesse fazer para a direita, né? Quais são as modificações que tem que ser feitas, né? Em suma, aqui eu não preciso mais setar o cursor, porque eu já estou setando lá dentro da rotina. Maravilha, então fiz o scroll da mensagem todo numa linha, tá? Eu vou colocar esse código aqui no Moodle, tá, pessoal? Na aula que vem a gente continua, eu vou fazer o scroll nas duas linhas, tá? E provavelmente eu deixo um exercício para vocês fazerem o scroll daí para, ao invés de para a esquerda, que nem eu mostrei, né? Alterar ele para a direita, tá? Qual seria a lógica que vocês teriam que fazer para
causar essa modificação. Se bem que eu tenho que deixar um exercício para vocês para o trimestre, tá? Da parte de máquina de status que a gente não chegou a fazer no trimestre passado, ok? Suponho que tenha bastante dúvida, mas vou perguntar ainda. Ficou alguma dúvida? Várias? Hein, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Deu para entender a lógica aqui do código, pessoal? Silêncio. Tá. Eu acho que entender é uma palavra forte demais, mas depois eu vou dar uma fuçada aí pra ver. Tá bom, entendeu? Gostei. O Endrico foi sincero, tá? Entendeu? Também acho. Assim, tem, cara, sugestão, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês na aula que vem. Eu devia ter feito isso, tá? Mostrar para vocês na aula que vem como é que a gente monta a resposta a esse tipo de problema, tá? Cara, tem coisas que eu tenho certeza que vocês não estão entendendo, vocês vão ter que dar uma olhada, tá? Não ter que olhar ali a documentação das funções, eu vou deixar os links lá no Moodle. Agora eu só vou colar o código, tá? Mas eu vou deixar todos os linkzinhos que eu quero que vocês leiam lá no Moodle, tá? Mas, gente, assim, ó, esse tipo de coisa a gente tem que desenhar no papel o espaço onde fica a string, tá? Os indicadores, as variáveis que estão apontando cada coisa para entender qual é a lógica, tá? Então, na aula que vem eu prometo que aí eu preparo a câmera ali para filmar eu escrevendo, tá? E eu mostro para vocês qual foi a lógica que eu utilizei, tá? Aí fica mais simples de captar a ideia, tá ok? Se não tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aí hoje. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Encerramos por aí hoje, então, tá, pessoal? Tá, tchau, senhor. Tchau, Beleza, gente. então, valeu. Feito isso. Tchau, senhor. Tchau. Feito, senhor. Obrigadão. Bom fim de semana. Tchau, senhor Bola. Tchau.